Fala assim: Jesus, o meu sumo sacerdote. Talvez você não tenha noção das implicações que essa revelação tem na sua vida. As implicações são grandes, vai mudar a nossa história. Porque Jesus, ele é Deus. Tudo está nele. Tudo foi feito por meio dele. Ele está desde a fundação, né? Ele está desde o início de todas as coisas. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Né? Mas agora ele é o quê? Eu apresento ele para você como sumo sacerdote. Isso é algo precioso, nós entendermos isso. Então, aonde ele se encontra? Onde o Senhor está nesse momento? A palavra do Senhor fala que ele foi assunto aos céus. Ele está assentado à destra de Deus. Ele está sentado no trono. Amém? Ele está sentado no trono. Então, ele está lá no céu, ele está no trono. Mas também nós podemos encontrar ele no nosso espírito. Porque ele é espírito. Nós encontramos ele lá, assentado, mas encontramos ele no nosso coração, no nosso espírito. Isso é precioso nós entendermos isso. Hebreus 4:14 diz: tendo, pois, um grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, penetrou os céus, o sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, retenhamos firmemente a confissão. Então, nós precisamos o quê? Reter. O quê? A confissão. Você precisa de ter, a confissão tem que estar na sua boca o tempo todo. Então, ao entender essa verdade, né, tendo, pois, um sumo sacerdote que penetrou nos céus, nós devemos permanecer firmemente com a confissão. A confissão acontece aonde? Fala nos lábios. Nós precisamos o tempo todo estar falando. Nós precisamos entender a importância do falar. Cada dia a gente fala muito sobre falar. Você precisa de perceber a importância que tem o falar. Nós damos muita importância no fazer. Mas no mundo espiritual, a importância está no falar. A importância está no falar. Não está no fazer. Jesus fez. Isso é precioso você entender. Talvez entre eu e você precise de fazer. Mas quando se fala da vida espiritual, nós precisamos entender que o importante é falar. Então, reter firmemente a confissão. Você precisa de entender que o nosso papel, aqui agora, depois de ter o sumo sacerdote operando na nossa vida, a nossa parte tem uma parte nessa equação. A nossa parte é reter firmemente a confissão. É estar o tempo todo falando. Falando. Quanto mais você fala, mais você acessa a vitória. Mais você acessa, sabe, a face do cordeiro, a face do leão. Mais você acessa, sabe, o sumo sacerdote. Então, o tempo todo, sai da nossa boca a confissão que descreve quem ele é. O tempo todo nós deveremos falar. Nós vemos, quando a gente chega aqui, nós começamos a louvar, a equipe do louvor começa a falar, o irmão que está aqui ajudando na ministração, ele começa a falar, abre a sua boca, começa a falar a respeito de Jesus. Nós estamos o quê? Confessando. Ele é por meio dele, sem o Jesus é tudo, tudo é por ele. Nós estamos construindo a imagem, não estamos descrevendo. Quando você fala que tudo é ele, você está dizendo o quê? Que ele é o mais importante. Olha a importância de você confessar isso. Você está construindo uma ideia, você está idealizando, você está construindo uma imagem. Nós precisamos perceber a importância disso. Então, a nossa ação espiritual é falar. Qual que é a sua ação? Quando eu falo assim, irmão, vamos entrar em ação. Abre a sua boca. Irmão, se levante, vamos começar, vamos entrar em ação agora. Eu quero junto com o seu irmão, começa a falar. Falar é entrar em ação. Lá na sua célula, você vai juntar os irmãos, vamos fazer das mãos, vamos fazer um círculo das mãos, vamos agora declarar, vamos agora entrar em ação a nossa vida espiritual. Você vai começar a falar. Nós falamos antes das coisas acontecerem. Tudo que Deus fez, Ele fez por meio da palavra. O mundo vivia um caos. A terra era sem forma e vazia. Ele falou e mudou. Como é que está a sua casa? Pastor, está um caos. Como é que está a sua célula? Está um caos. Como é que está no seu trabalho? Está um caos. Comece a falar. Você quer ver mudar? Tem que fazer alguma coisa, então faça. O que você vai fazer? Falar. Você vai chamar. Você vai declarar. Então, a nossa ação no mundo espiritual é falando. Então, quando você se enche do Espírito, você começa a falar. Pessoas cheias do Espírito, elas estão sempre falando. Domingo passado nós falamos que nós somos fonte. Nós falamos na formatura, né? Que os irmãos saem daqui com qual propósito? Edificar a vida das pessoas. Ser instrumento de Deus, dar direcionamento, dar instrução, auxiliar, apoiar,
na medida que eles vão crescendo no Senhor, nós vamos assumindo responsabilidades. Uma pessoa, quanto mais madura ela é, mais responsabilidade ela tem. Quando você encontra um jovem e fala, nossa, como ele é responsável, como ele está maduro, ele está o quê? Assumindo compromisso com as coisas. Então, nós falamos disso. Por que você é isso? Porque você, agora, do seu interior, flui um rio. Você agora é fonte. Aquele que crê em mim, né? Do seu interior, aquele que tem sede, vem em mim e beba. Jesus é fonte para quem tem sede. Mas aquele que crê se torna uma fonte. Uma fonte. E a fonte faz o que? Ela jorra. Então chega alguém perto de você, passando por uma dificuldade, crise no casamento, crise no trabalho, crise em alguma coisa, você faz o quê? Libera. Palavra. Fonte. O que eu te dizer, meu irmão, essa luta que você está passando no seu trabalho vai mudar. O Senhor te colocou lá para você resistir, não desista. O Senhor vai fazer de você, vai mudar esse cenário através de você. Por causa de você, o Senhor é com você, Ele é que te colocou naquele lugar, homem nenhum vai te tirar dali, e tal, e tal. O que vai acontecer com ele? Ele vai para aquele lugar de que forma? Como é que você está, irmão? Estou ótimo. Ele vai para o serviço, ele estava assim, arrasado, oprimido, agora ele vai levantar, ele vai forte, porque alguém liberou uma palavra, alguém cheio do Espírito. Ande com alguém cheio do Espírito. Se está passando por luta, procura alguém cheio de Espírito para falar na sua vida. Alguém que tenha a presença do Senhor, porque aquele que está cheio do Espírito, ele vai liberar palavra viva. Palavra viva tem poder de mudar a sua história, a sua situação. Você chegou abatido, mas aquela palavra mudou a sua vida, em nome do Senhor. Então Jesus, o Senhor mudou. Porque o Senhor mudou. Por que o Senhor mudou a situação da terra que estava vazia e sem forma? Porque ele e o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo de Deus está, a palavra é criativa. Você tem palavra criativa. Porque você tem o Espírito Santo. A criatividade está só no Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo está com você. Então, quando você abre a boca, tem o poder de criar. Criativo vem de criação. Você pode criar um cenário que está totalmente adverso, você libera a palavra. Estava com o irmão hoje, o irmão falando da mãe dele lá, que estava passando por um trabalho difícil, eles oraram. Cheio de Espírito. O que aconteceu com a história da mãe? Mudou. Né, Francisco? O trabalho dela lá mudou. Amém, irmãos? Ela trabalhava num serviço que o serviço sobrecarregava ela fisicamente. Ele falou, pai, não tem, minha mãe não pode, ela já está com a idade acima para estar fazendo essas atividades. Começou a clamar. E o Senhor mudou. Não lembro da história, de concluir a história, mas eu sei que Deus fez um milagre. Que a gente acabou mudando de assunto e não terminou a conversa ali naquele momento. Mas eu quero te dizer, cheio do Espírito, ele falou assim, pastor, o poder que tem a oração. A oração é poderosa demais. A oração muda. Então, o nosso mundo é alterado pela palavra de poder que é liberada. Você muda a sua história, amado. Não é fazendo um curso de investimento, não. Curso de finanças, não. Você tem que fazer, nada contra, tá? Todo mundo que tem que estudar. Estudar muito. Pode levantar de madrugada. Mas eu quero te dizer, a sua vida vai mudar com a palavra liberada da sua boca. Se você fizer curso, e não tiver a palavra liberada, pode ser que não aconteça nada. A palavra tem poder. Então, nós aprendemos mais sobre Jesus no capítulo 4 de Hebreus também. Aqui no capítulo 4 de Hebreus, no verso 1, fala assim, diz, tenhamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa. Sabe, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, fala muito sobre o descanso. Fala assim, descanso. Você precisa entender a importância do descanso, amado. Você tem que lutar para entrar no descanso. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui, mas você não precisa de responder, não. Você é angustiado no dia a dia? Não precisa de responder, não. Nem com a cabeça. Mas pensa na resposta. Você é aflito? Angustiado? Cheio de preocupação? Como é que é a sua vida? Porque, na verdade, nós precisamos entender uma coisa. O Senhor quer que nós entremos no descanso. Fala para o seu irmão, descanso. Fala assim para o seu irmão do outro lado, descansa, meu irmão. Então, aqui diz aqui no capítulo 4, no verso 1, tenhamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, o descanso é de Deus.
É descanso da obra de Deus. Nós vamos entrar no descanso da obra dele. Que hora que você descansa? Lá no seu trabalho? Na hora que termina. Terminou o horário, ou terminou o serviço, né? Vamos descansar. O que foi? Acabou. Estamos no intervalo. Terminou. Aí você senta, não é? Fora isso, você pode parar? Fora isso, você pode sentar? Por que você está sentado, irmão? Ah, não, cansei. Não, filho, vai trabalhar. Está na hora do serviço. Acelera. Se ele continuar assim, ele vai continuar trabalhando lá? Ele só pode parar no descanso. Então o Senhor fala para nós entrarmos no descanso. No descanso de quem? Da obra que Deus realizou. Suceda, aqui, ó, continuando o texto. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, nós tenhamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. O que é falhar aqui? É não entrar no descanso. Quando você deixa de descansar, você está falhando. Para você ter ideia, a sua falha não é cometer um pecado. A sua falha não é fazer alguma coisa de errado. A nossa mente natural pensa isso. Mas você tem que entender que o modus operandi de Deus não tem nada a ver com esse conceito que você traz lá do mundo, lá da sua avó, que falava para você assim, se você não obedecer, Deus te castiga. Você talvez guarde isso até hoje. E, na verdade, você desagrada a Deus quando você não descansa. O Senhor quer que você descanse. Olha que Deus, olha o Deus que a gente serve. É um Deus maravilhoso, um Deus que quer que você descanse. Quem quer que você descanse, irmão? O povo quer que você trabalhe mais. Rangel, você podia dobrar, Rangel, essa semana. Estou precisando muito de você. O serviço está atrasado. Você pode dobrar? Aí ela vai, que é uma funcionária dedicada, dobra. Aí cada um aqui é funcionário dedicado, dobra. Mas o Senhor quer que a gente o quê? Descanse. Olha o nosso Deus, amado. Por que você se relaciona com Ele com outro tipo de impressão? Impressões erradas, constrói uma imagem errada de Deus. Uma leitura errada e você também está vivendo uma vida de sacrifício. Difícil, porque tem uma impressão errada de Deus. Então aqui no descanso, é que nós temos a suficiência de Jesus. Você encontra provisão. Presta atenção, abre sua cabeça. Desculpa falar assim com você, abre sua mente, abre seu coração. Você encontra a suficiência do Senhor. É no descanso. Quando você descansa que a provisão chega para você. A provisão vai chegar na sua casa, sabe que horas? Quando você descansar. Não estou aguentando, pastor, estou preocupado demais. Meu boleto vai vencer. Mas se você falar, eu descanso no Senhor. Se cortar a energia, eu uso lamparina, eu uso vela, eu uso lampião, eu acendo uma fogueira, eu vou para casa do meu vizinho. Mas eu descanso no Deus. Esse aí está na vitória. Esse aí vai desfrutar da suficiência de Deus. Quem está entendendo? É isso que é suficiência. Então, a maior expressão de fé é a capacidade de descansar. Se eu encontrar com você, você está passando por uma situação difícil, que exerce fé, que exige fé. Como é que você tem que estar? Descansado. Eu sei que o Senhor já fez, pastor. Francisco falou que eu já tenho 1 milhão, eu tenho muito mais. Por que você está triste, meu irmão? Porque você não acha que tem. Se você tivesse, você estava rindo. Mas você tem que rir porque você tem. Você não está vendo, mas você tem. Fé é a certeza de fatos que não se vê. Eu não estou vendo 1 milhão, mas eu creio. Quem crê no 1 milhão, que tem 1 milhão? Eu tenho mais de 1 milhão, meu irmão. Não quero nem saber. Eu tenho. Pela fé, irmão. Não tem nada na minha conta, não. Está negativa. Mas pelo Senhor eu creio. Eu creio, mas eu creio mesmo que eu tenho. Então sempre o diabo quer entrar em cena. O diabo quer entrar em cena, amados. O diabo quer interferir na imagem que está sendo gerada na sua vida. Ele quer procurar fazer imagens de luta. Ele quer produzir aflição. Ele quer produzir confusão, dificuldade, escassez, imagem de escassez. Ele quer gerar medo e aflição. O que ele quer fazer? Roubar a sua paz. Roubar o seu descanso. Ele quer tirar você de que lugar? Do descanso. O lugar de descanso é o lugar da bênção. Ele quer tirar você do lugar da bênção.
Você tem que entender a estratégia do diabo. Você tem que saber lidar com ele, lutar com ele. O inimigo, ele quer tirar você. Você está num lugar de descanso. Você está aqui, veio para o culto, saiu daqui cheio de fé. Eu estou de descanso, pastor. Amanhã vai vencer o boleto. Não estou nem aí, igual o senhor falou. Pode ser na lamparina, pode ser na luz de vela, pode ser no lampião, pode ser na fogueira, pode ser na luz do poste, pode ser no meu vizinho. Mas eu não estou nem aí. Mas chega amanhã, o cara, ai meu Deus do céu, vai cortar minha luz. Ai meu Deus do céu. O diabo quer produzir, tirou você do descanso. Quer tirar do seu descanso. Então, o alvo dele é nos tirar do descanso. O objetivo do diabo é tirar a gente do descanso. São enfermidades, são crises financeiras, dificuldade com a vida de solteiro. Quantos solteiros tem aqui? Pastor, está difícil demais essa vida de solteiro. Eu não quero isso não, pastor, eu quero casar. Não estou aguentando. Aflito, aflição. Aí é casa. Quantos casados tem aqui? Pastor, não estou aguentando não, está difícil demais tolerar meu cônjuge. Meu Deus do céu, tá difícil. O diabo quer fazer isso. Está solteiro, está difícil. Está casado, está difícil. Tem filho, meu Deus do céu, estou preocupado com meus filhos, esse mundo, não sei o que lá. O que vai virar? Você está percebendo que não adianta nada? Você é solteiro, você tem problema. Casado, você tem problema. Você está entendendo ou não? Tudo é luta, é preocupação. Então, sim, nós devemos o quê? Nós não devemos ser assim, não deve ser assim a nossa história, amado. A nossa história não deve ser assim. Lá no mundo pode ser, mas quem está aqui não deveria viver essa vida desse jeito. Não deveria. Por que nós não deveríamos? Porque nós temos uma promessa. Fala para o seu irmão, você tem uma promessa. Promessa de bênção. Fala para ele. De cura, de prosperidade, fala. De bom relacionamento. Sabe, lá a palavra de Deus fala que na época de Moisés eles falharam. Por que eles falharam? Porque não creram. A falha deles foi não crer. Foi não crer. Eles falharam porque não misturaram a fé com a mensagem ouvida. Então nós podemos hoje estar aqui, vivendo aqui nesse momento nosso. Não é o tempo de Moisés. Nós estamos no tempo de Jesus, no tempo da graça. Mas você pode falhar. De que jeito que você falha? Não mistura fé com a mensagem. Não põe fé. Não decide acreditar. Acreditar sem ver, amado. Você não está vendo, mas decide crer. Fala assim, eu decido crer. Fala isso. Fala mais forte assim, eu decido crer. Você está percebendo que crer é uma decisão? É uma decisão. Para de procurar um sentimento. Eu senti um arrepio. Para! Sai do nível, sabe, da alma, de emoções. Vai para o nível do entendimento. Eu estou entendendo que é assim que conquista. Eu creio, pastor. Está difícil, está doendo aqui. Mas eu creio que eu sou curado. Está com os dias marcados lá para dizendo que vai fechar tudo a empresa. Mas eu creio. Isso! É isso! Por que você crê? É porque eu decidi crer. Não, porque tem uma promessa. Tem uma palavra. É a palavra que tem poder. A palavra do Senhor liberada, ela é poderosa. Sabe, amado, nós precisamos entender isso. Então, o descanso é simbolizado, sabe, pela terra de Canaã, lá na Bíblia. Uma terra que emana leite e mel, uma terra de riqueza e provisão, proteção e paz. É isso que tem para você. Você agora vai viver uma vida com provisão, com proteção, com paz, com alegria. Onde você põe a mão dá certo. Amém? Essa é a terra de Canaã para nós. Aqueles que estão em Jesus têm Canaã. Nós estamos diante de Canaã. Para nós, então nós desfrutamos. Por que nós temos tudo isso? Porque nós estamos diante de uma obra consumada. A obra de Jesus é uma obra feita. Você não tem que fazer nada. Nada. Nada, pastor. Nada. Nada. Você tem que apenas crer que Jesus fez. Então, Jesus é o quem? Fala assim, nosso sumo sacerdote. Sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele vinha na presença do Senhor uma vez ao ano. O sacerdote, ele era escolhido um sacerdote, que ele se tornava um sacerdote especial naquele ano. Ele se tornava, então, o sumo sacerdote. Era aquele que deveria levar o sacrifício. O sacrifício tinha o poder de encobrir o pecado, de remover a culpa sobre o povo. Esse era o papel do sacrifício, de ocultar, de livrar, de encobrir o pecado. Então, de acordo com o Antigo Testamento, sempre que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, no Santo dos Santos, ele carregava
sobre os seus ombros. O povo de Israel estava no ombro e no peito. Ombro significa força. Peito significa amor. Então o sacerdote, ele carregava o povo de Israel, representando aquelas tribos, no seu coração, no seu peito e no seu ombro, ele carregava ele. Então, aos olhos de Deus, quando o sumo sacerdote está lá, todo o povo de Deus está com ele. Quando Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, Jesus está carregando nos ombros todo o povo dele. Amém? O povo que ele salvou. Amém? Carregando nos ombros. O que significa carregar nos ombros? Sustentar você. Quem está sobre ele não vai cair. Se você estiver sobre ele, desfrutando do sumo sacerdote, você não vai cair. Você não entendeu ainda, né? Você não vai cair. Se você estiver desfrutando do sumo sacerdote, você não vai cair. Não vai cair. Mas é sério, você não vai cair, porque não tem nada a ver com você, tem a ver com ele. Ele que te sustenta. Ele vai te sustentar. Então, da mesma forma, quando Deus olha para Cristo, então, quando o sumo sacerdote entrava lá, né, o povo de Deus, ele via o povo de Deus com ele. Da mesma forma, quando o Senhor olha para Jesus Cristo, ele nos vê com ele. Ele vê a gente, né? Ele nos vê no ombro e no peito de Jesus. Nós estamos aonde? Nos ombros de Jesus e no peito de Jesus. Então, nós precisamos o quê? Você precisa ter essa visão. Você precisa ter essa visão lá do Senhor, lá no trono, diante do Deus. Está lá Jesus diante dele lá. Está lá vestido com a sua veste sacerdotal. No ombro está o seu nome. No peito está o seu nome. Ele vê você. Então, nesse momento, nós estamos sobre os ombros, sobre o peito, no Santo dos Santos. Estamos lá com ele, na glória Shekinah de Deus, lá no poder de Deus, está nós lá. Você agora tem acesso à presença viva de Deus. Você está lá diante dele, está sendo representado por ele. Então, como apóstolo, ele veio de Deus e trouxe Deus para nós, como apóstolos. Antes da vinda deles, nós não tínhamos nada de Deus. Era Deus e nós apenas homens. Nós éramos só homens, criatura, né? Sem ter nada a ver com ele. Mas agora temos Deus conosco, temos a vida eterna. Participamos da natureza divina. A partir de agora você é imagem e semelhança de Deus. Obra sobrenatural. Pastor, eu queria entender isso, irmãos. Ora, mas mesmo que você não entenda, creia, nós somos a imagem dele. Nós recebemos a natureza de Cristo quando nós o aceitamos. Quando nós aceitamos a obra da cruz, nós aceitamos e recebemos a natureza dele. Então, você está nos ombros de Cristo. Ele é a sua fortaleza. Ele é a sua força. Quem que é a sua força? Ele. Ele te sustenta. Sabe, às vezes quando você tem filho pequeno, você põe ele aqui no ombro. Quem já fez isso? Quais pais que já colocou o menino no ombro aqui? Levanta a mão assim, os pais. As mães também, se alguma colocou, pode colocar. Normalmente mãe não faz isso não, mas vai que tem uma que fez, né? O pai não estava presente, ela entra aqui, menina. E o menino, e ela cai aqui é rocha, né, Júnior? Lá brinca na piscina, lá na piscina, né? Você entra lá, quer derrubar o outro, aquela guerrinha. Sabe, ele sente seguro ali. Por que ele não cai? Por causa da força dele? Por causa da força do pai. Por que você não vai cair? Porque você é bom? Sou bom demais, pastor. Não! Se você achar isso, você vai cair na primeira esquina. Mas se você confiar nele, você vai permanecer. Por que você não vai cair? Por causa dele. Porque ele é com você. Ele carrega você. Sabe, com ele você nunca vai cair. Se você estiver sobre ele, os ombros de Jesus, você não vai cair. Você só vai cair se você sair dos ombros dele. Se você sair dos ombros dele, você vai cair. Mas se você permanecer no ombro dele, você não vai cair. Então é importante você saber que estava, sabe, em um jogo. Não era, o que estava em jogo ali, não era a vida do sacerdote. No momento que o sacerdote entrava no Santo do Santo, não era a vida do sacerdote que estava em jogo, mas era o sacrifício que era aceito.
O sacerdote ele ia com 2 sacrifícios. Um por ele, para ele ser aceito, e o outro pelo povo que ele representava. Então, quando você chega lá, o que está valendo ali não é o sacerdote, mas é o que está sendo ofertado, é o animal ofertado. E o cordeiro era aceito. O sangue do cordeiro era aceito. Então, Deus, quando olha para nós, Ele não vê o que você faz. Ele não vê o seu comportamento. Ele não vê a sua vida. Ele vê o sangue do cordeiro. Ele vê o que Jesus fez. Pode chegar, meu filho. Estou vendo que você está lavado. Estou vendo que você não tem mais imputação de pecado nenhuma. Pode chegar. Como é que você chega? Confiado na obra de Cristo, no sumo sacerdote. É sim, o valor que tem não é a sua caminhada e a sua jornada, mas é o sacrifício que tem valor. Então Deus, quando olha para nós, não vê os nossos erros e acertos. E faz uma separação lá. Júnior, menino bom, certinho, vem para cá. Sara, boa, vem para cá também. Ítalo, não, esse aqui, vai. Não! Ele vê Jesus aqui, vê Jesus aqui. Amém? E nós todos somos aceitos. Não é a nossa ausência de pouco pecado ou muito pecado que vai nos tornar aceitáveis diante de Deus. Mas o que nos torna aceitáveis diante de Deus é a obra da cruz. É Jesus, Ele vê Jesus em você. Então, fala assim comigo assim, eu sou aceito diante do Pai. Fala assim, Jesus me justifica. Pronto. É isso que você precisa saber. Você pode chegar diante do Pai. Por que você vai chegar diante do Pai? Porque eu sou aceito. Por que você é aceito? Porque Jesus me justifica. Você tem que ter essa resposta dentro do seu coração. Pronta, na ponta da língua. Por que você é aceito? Porque Jesus me justifica. Eu sou justo. Porque só os justos é que chegam na presença do Pai. Só os justos. Você é justo? Sim. Por causa de Jesus. Não por causa de... Sem Jesus você não tem nada de justiça. Né? Então, somos alguém felizes por causa disso. Nós cantamos louvores. Você canta louvor não é porque você é promovido, não, no seu trabalho. Não é porque você arrumou um corte. Nada disso. Você canta louvores porque você tem Jesus. Você tem a vitória. E você vem para o culto e exalta o nome dele. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você tem que fazer isso com entendimento claro dessa verdade. Você está feliz, irmão? O que foi? Viu o passarinho? De Jesus, amado. Eu tenho Jesus. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho promessas que são inegociáveis, que não se perdem na minha vida. Eu recebi uma promessa maravilhosa. Então, somos sustentados por Jesus, amados. Por isso que você está alegre, porque eu sou sustentado, eu estou nele, ele que me sustenta. Estou sobre os ombros de Jesus. Eu não irei cair. Fala assim, eu não irei cair. Nossa, irmão, você é presunçoso. Não, você confia no Jesus. Você não está falando baseado em você. Então nós iremos permanecer de pé por causa de Jesus. Esse é o papel do sumo sacerdote. Quando estamos vivendo nessa nova aliança, isso quer dizer que estou sobre os ombros de Jesus. Quando você decide andar com Jesus, você decidiu andar nessa nova aliança. Você está sobre os ombros de Jesus. Ah, pastor, mas o irmão caiu. O irmão caiu, pastor. Ficou sabendo, não? Você já viu aquelas fofocas? Aqui ninguém faz fofoca, né? É o povo santo aqui, ninguém fofoca. Glória a Deus. Mas aí, alguém por acaso nesse dia resolveu contar. Pastor, o irmão caiu. Meu Deus, que escândalo. O que precisa acontecer com aquele irmão? Aproximar-se de Jesus. Por que ele caiu? Sozinho. Sozinho. Não está nos ombros de Jesus. Não está com Jesus. Está tocando a vida dele sozinho. Carreira solo. Então nós precisamos fazer o quê? Nós não estamos aqui para acusar ninguém. Caiu, irmão? Irmão, volta. Olha para Jesus. Se aproxima de Jesus. Jesus é o seu sumo sacerdote. Reconhece ele aqui. Quando você reconhece ele aqui, ele está colocando você no peito e nos ombros. Você volta a andar sobre os ombros dele. E então você não vai cair mais, irmão. Você encontrou com algum irmão que caiu esses dias? Fala isso para ele. O pastor não está nem vindo no culto. Fala para ele, procura ele.
Sabe? E Jesus irá te sustentar nos seus ombros, irmão. Mas não estou dando conta. Eu falo que vou permanecer e caio. Pois é, eu quero te dizer, você não vai cair mais. Porque agora nos ombros de Jesus você não cai. Porque Ele é que vai te segurar. Ele é que vai te sustentar. Ele é o Cordeiro, mas também Ele é o seu sumo sacerdote. Ele está lá intercedendo por você. Ele está lá te sustentando. O Cordeiro remove toda culpa e condenação. Mas o sacerdote é aquele que está lá diante de Deus, te sustentando, carregando nos ombros. É o sacerdote que leva, que representa o povo diante de Deus. Esse é o papel do sacerdote. Então nós somos vencedores, amados. Fala assim, eu sou vencedor. Mas essa vitória sua não tem nada a ver com você. Essa vitória não tem nada a ver conosco. Essa vitória não tem nada a ver, sabe, não é uma conquista nossa. Essa vitória não é uma conquista nossa, mas tem a ver com uma posição. Você é vencedor porque você se mantém na posição. Agora você é livre do pecado. Jesus te libertou. Então você agora, por que você é vencedor? Por causa da posição que você se encontra, a posição em Cristo Jesus. Tudo que Jesus conquistou agora é nosso. E nós somos vencedores. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com a minha posição. Não tem a ver com o que eu faço, não foi eu que conquistei. Foi Ele. Mas é a posição, eu ando nele. Algo importante sobre o sumo sacerdote que você tem que entender é que o sumo sacerdote, ele é um grande sumo sacerdote. E ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote em destaque. Quando ele se posiciona lá para ser o representante do povo naquele ano, ele é um homem em destaque. Ele é uma grande pessoa. Sabe, o nosso sumo sacerdote é Cristo. Sabe, ele é grande primeiramente como pessoa. Jesus é uma grande pessoa. Ele é um filho de Deus e ao mesmo tempo ele é o próprio Deus. Por isso ele é grande. Ele é o filho de Deus. E ao mesmo tempo ele é o próprio Deus. Então, mas ao mesmo tempo também ele tinha a natureza humana. Então, o nosso sumo sacerdote, ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Por isso ele era um grande homem. Ele era um grande sumo sacerdote. Não tinha na terra nenhum outro que se assemelhasse em tamanho, em poder, em grandeza relacionado a ele. Nenhum outro sumo sacerdote jamais foi como ele. Outra característica do nosso sumo sacerdote, né, desse grande sumo sacerdote, era também que ele era grande em sua obra. Em segundo lugar, então, ele era grande na sua obra. Ele fez purificação e propiciação pelos nossos pecados. Ele nos deu vida eterna. Olha o tamanho das obras que ele fez. Né? Ele provou a morte. E ele a conquistou e subjugou. Né? Então, a sua morte lá na cruz, Cristo anulou a Satanás. Na hora que ele morreu lá na cruz, ele anulou. Satanás perdeu toda a força. Naquele momento que ele morreu, ele anulou Satanás. Olha o poder que ele tem das obras que ele fez. A obra dele aniquilou, né, o poder da morte. Ao vencer a morte, ele destruiu o diabo. O diabo foi vencido aonde? Lá na cruz. Olha o poder da obra de Jesus. Você tem noção do tamanho do poder da obra dele? Você reconhece essa obra? A obra dele é grande. Então ele nos libertou da escravidão. Fala para o seu irmão, você é livre do pecado. Por causa da obra, da grandeza da obra dele. Ele lutou a batalha e entregou a vitória. Ele entrou na vitória. Jesus, ele estava com a coroa de espinho, mas lá na glória ele está com a coroa de glória. Lá na glória ele está com a coroa de glória. Olha, o nosso Deus, tanto que ele é poderoso, sabe? E agora, outra obra dele, ele foi conduzido ao descanso. E o que ele está fazendo agora? Nos conduzindo ao descanso. Ele não descansou? Ele não está sentado? A obra foi completa? Quando que descansa? Fala assim, quando termina. Ele está no descanso, a obra foi concluída. Então, como nosso sumo sacerdote, ele é grandioso em todas essas obras maravilhosas e excelentes. Né? Nenhum sumo sacerdote do Antigo Testamento jamais havia realizado. Mas também ele é grande também em realização. Nosso sumo sacerdote, ele não está mais na terra carregando essa coroa de espinho, agora ele está carregando a coroa de glória.
Amém? Então ele tem uma coroa de glória que mostra as realizações dele. Ele tem as obras grandes que ele fez. E ele é o grande homem que fez, o grande filho do homem, a grande pessoa que ele é. Outra coisa que o Senhor, que esse sumo sacerdote fez, esse nosso sumo sacerdote fez, ele penetrou no céu. Nosso sumo sacerdote, Cristo, que é grande em pessoa, obra e realização, ele entrou no terceiro céu, lá em Hebreus 4,14. Fala que ele entrou no terceiro céu. Então, depois de ser crucificado, antes de ressuscitar, né, antes de tudo isso, Cristo caminhou no Hades, pregando aos cativos da velha aliança, anunciando a obra dele, era a obra, sabe, da nova aliança, levando as pessoas, pregando, anunciando essas verdades. Pegou as chaves da morte, do inferno, das mãos de Satanás. Satanás agora não tem nem a chave da casa dele. Satanás perdeu até a chave da casa dele. A casa dele já não é mais dele, Jesus tomou. Amém? Então Jesus, ao fazer tudo isso antes de ressuscitar, ele realizou tudo isso. Ele andou lá nos Hades. Então, embora Satanás e todos os seus poderes da morte tentaram segurá-lo. Tentaram impedir que Jesus saísse da terra. Mas aconteceu com Jesus o quê? Ele foi assunto aos céus. Ele teve ascensão. E a palavra de Deus fala que ali, sabe, em Colossenses 2,15, né? E diz que Cristo despojou os principados e potestades e exibiu publicamente, triunfando sobre eles. Então, que hora que Jesus triunfou? Que hora que Jesus, sabe, usurpou, tomou os despojos? Na hora que ele triunfou, na hora que nos ares ele foi subindo. E o diabo tentou impedir que isso acontecesse. Mas o Senhor o levou. A glória do Senhor o alcançou e deu ressurreição para ele. E ele foi levantado aos céus. Algo precioso. Tudo isso foi a forma de triunfar sobre o diabo. Talvez a gente não tenha noção do que aconteceu. Não tenha percepção da grandeza do que aconteceu. Mas aquilo ali foi aquilo ali que humilhou a Satanás. Que derrubou o Satanás. Então, sabe, ele entrou no Santo dos Santos com o seu próprio sangue. Agora está sentado no trono à direita de Deus, em descanso. Então, quando conhecemos Cristo como nosso sumo sacerdote, nós entramos no descanso. Então, quando você conhece Jesus como seu sumo sacerdote, você entra no descanso. Você precisa de conhecer Jesus como seu sumo sacerdote. Há uma importância nisso. Então, quando você conhece Ele, nessas condições, ele ao mesmo tempo que Jesus é tudo isso, ele também conhece as nossas fraquezas. Isso é precioso você saber disso. Por que acontece quando alguém é fraco? Quando você encontra alguém que tem falha? Você pergunta, irmão, como é que você é, irmão? Você já viu aquelas pessoas que vão conhecer pela primeira vez? Aí começa a falar um do outro. Eu sou assim, sou comunicativo, gosto de... Na entrevista de emprego, né? A entrevistar, como é que você é? Fala aí pra mim. Aí só fala as qualidades. Não tem defeito nenhum, não. Não tem nenhuma falha. Esconde todas as falhas. Mas eu quero te dizer, o nosso Senhor Jesus, quando você lá no mundo você tem que se mostrar forte. Mas diante do Senhor você tem que se mostrar fraco. Pega o código. Diante dele, mostra a sua incapacidade, a sua inabilidade. Porque aqui fala em Hebreus 14,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Sabe? Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa. O nosso pode. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, como aquele que foi provocado em todos os aspectos, como nós, Jesus sofreu todas as tentações, todos os aspectos. O nosso sumo sacerdote, Cristo, é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Quando você fala da sua incapacidade, da sua dificuldade, para ele, mas fala para ele. Fala para ele, abre o seu coração, o Senhor não está dando conta. Estou passando por tal dificuldade, não estou dando conta nesse vício, estou dando conta aqui na pornografia. Senhor, olha a minha dificuldade, no que eu estou vivendo aqui na minha casa, no meu problema. Chega diante dele. Ele vai se compadecer de nós. Ele se comove facilmente. Você facilmente consegue tocar o coração do Senhor. Ele se torna companheiro do sofrimento conosco. Ele se torna companheiro na nossa fraqueza. Ele se compadece de nós. Você percebe o Senhor te aceitando do jeito que você está. Ele não está ali para acusar, mas Ele está ali para te aceitar. Porque há um coração de amor, não um coração de condenação. Como é que nós chegamos diante do Senhor? Sabe, reconhecendo que Ele é grande, que nos ama. Então,
Ele é a minha torre forte. O Senhor é a minha torre forte. É no Senhor que eu me escondo. Eu não devo me esconder do Senhor. Eu não devo me ocultar do Senhor. Eu devo me esconder nele. Rasga suas vestes lá no seu quarto. Chora, Senhor, eu estou tendo dificuldade. Não estou dando conta de resolver o problema na minha escola, no meu trabalho, de relacionamento. Toda vez que eu vou conversar com alguém, eu sou áspero. Eu sou uma pessoa difícil. Fala para ele. Fala, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não estou dando conta de resolver isso, mas eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. No Senhor eu me fortaleço. No Senhor eu sou revigorado nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Se aproxima dele. Porque o nosso Deus é um Deus que se compadece. Construa essa imagem do seu sumo sacerdote. Ele é um Deus que se compadece. Sabe, ele conhece as nossas fraquezas. Mas também, ao mesmo tempo, você está ali, então, você deve chegar no trono da graça. Trono da graça. Então, após a revelação do nosso sumo sacerdote, o escritor de Hebreus ele nos encoraja a chegar no trono da graça. Quem tem a ousadia para chegar no trono? Sabe? Aqui em Hebreus 4,16 fala, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Chegamos confiadamente. Você vai chegar de que jeito no trono? Confiadamente. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós devemos chegar, então, a palavra dele está falando que nós devemos achegar. Eu digo para você, achegue-se ao trono da graça. O que essa palavra significa? A forma como ela está escrita aqui em português, ela está sendo um imperativo. Ela está te ordenando. É a mesma coisa de eu chegar aqui e falar assim, venha cá, Sara. Eu não estou falando assim, se você puder, você vem cá. Venha cá, Sara. Eu não estou mandando a Sara, não. Estou falando como está o texto aqui. Não precisa vir, não, Sara. Achegue-se agora. Vem agora. Achegue-se. Mas você vai vir confiado. Sabe? Confiado no trono. Você é confiado no Senhor. Venha com confiança. Venha confiado. Se achegue. E você vai receber o quê? Se você vier, o que você vai receber? Misericórdia e graça. Vem logo. Vem confiado. Vem com confiança, não vem com medo, não. Vem descansado, vem logo. Que você vai receber o quê? Acusação? Chapuletada na orelha? Acusação? Condenação? Não! Misericórdia. O que é misericórdia? É não receber o que você merecia. O que é graça? É receber o que você não merecia. Misericórdia é não receber o que você merecia. Você merecia isso. Mas a misericórdia te alcançou, você não vai receber. E o que é graça? Você não merecia receber, mas você vai receber a si mesmo. Eu vou te dar, porque eu te amo, eu sou bom com você. Isso é graça. Então, no trono da graça, você vai receber tudo isso. O trono da graça é, sem dúvida, o trono que Deus está lá no céu. Esse é o trono dele. Não é um trono do julgamento. Vai ter uma hora que nós vamos estar diante de um trono do julgamento. E lá vai ser olhado, nossas obras vão ser julgadas. Aqui não. É o trono da graça. É o trono precioso. E nós estamos, às vezes, evitando de entrar. Mas você entra no trono da graça confiado no sumo sacerdote. A sua confiança é ele. Então, o trono é de Deus. É um trono de autoridade. Sabe, para todo o universo no qual Deus se assenta para controlar e governar. Deus está sentado no trono. Quem que se assenta no trono? Só governo. Só rei. Se assenta no trono para quê? Para exercer governo. Por isso que ele está sentado lá, para exercer governo. Mas para nós, o trono não é de governo. Para nós, o trono é de graça. É para você chegar lá para desfrutar, amado. É para você chegar lá e receber. Então, o que acessa o trono da graça? O que se acessa no trono da graça? Você pode responder para mim? O que se acessa no trono da graça? Misericórdia e graça. Olha que coisa preciosa. E onde está o trono da graça? Está lá nos céus. Está lá, sabe? Não está tão longe. Está muito longe para nós, que estamos na terra. Mas aqui em Efésios 2:22, no qual também nós juntamente estáis sentados, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então está falando aqui, sabe, que nós também estamos sendo edificados para a habitação de Deus. Onde está o Senhor? Em nós. Nós estamos sendo edificados para a habitação no Espírito. Em Espírito. Então, no Espírito deveria ter sido traduzido como em Espírito.
A igreja é a habitação de Deus. Deus habita aqui no nosso meio. Ele está no meio de nós. Ele habita aqui conosco. O trono está aqui, amado. O Senhor está aqui conosco. O seu santuário. Sabe isso aonde? Em nosso espírito. Jesus é quem interliga o nosso espírito ao trono da graça. É Jesus que faz essa conexão. Jesus está aqui conosco. Eu queria que se chamar para te convidar para ficar de pé.